Senhor Jesus, grande e eterno Deus, Santíssimo Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Pai, porque mais uma vez estou com esses valorosos irmãos aqui de Bela Vista, que possamos passar momentos enriquecedores e prazerosos diante do Senhor. Eu não venho falar de mim, ó Deus, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito, que não tenha nada do Tiago aqui na frente, ó Deus, mas a Tua única e verdadeira presença preenchendo este lugar, neste momento. Que seja ouvida a Tua voz em cada coração, Pai. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Feliz sábado! É um prazer estar com vocês novamente. Acho que eu não prego aqui desde o ano passado. Desde o ano passado, não venho aqui há muito tempo já. É um prazer estar com vocês novamente. É sempre uma alegria. Minha esposa hoje não pôde vir, nosso grupo lá no Gabiroba está um pouquinho desfalcado hoje, então ela manda um abraço, tá? E os cumprimento com a paz do Senhor. Mas teremos mais oportunidades em nome de Jesus. Quero convidar vocês que abram suas Bíblias no capítulo 4 do livro de Atos. Amém? Ou misericórdia? Amém? Endosso páginas, vou esperar que todos encontrem. Eu vou pedir a alguém que se levante e leia a partir do verso 32 até o verso 35. Alguém poderia? A multidão, os que creram, numericamente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E a grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, e distribuíam segundo a necessidade de cada um. Só até o 35. Muito obrigado. Não precisa de pregação, né? Só esses versos já são uma meia dúzia de tapas na cara, né? O que me chama muita atenção nesse trecho? Logo após o ministério e a morte de Jesus, né, foi fundada uma igreja. Eu fui na etimologia da palavra, lá no hebraico, Kahal, Q-A-H-A-L. Esse é o termo, Kahal. Significa ajuntamento, agrupamento, assembleia. Então, a igreja não era a instituição, era o nome que se dava àquele grupo reunido, que é diferente do que nós conhecemos hoje. A gente conhece a igreja como uma instituição, Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e assim por diante. Mas a igreja, na realidade, é o ajuntamento, o agrupamento desses fiéis reunidos num propósito. E esse é o significado da palavra Kahal, um agrupamento de pessoas unidas em um único propósito. E aí foi formado esse Kahal, esse agrupamento, a igreja primitiva, né, que eram várias pessoas reunidas com o propósito de louvar e engrandecer o nome de Deus, aprender mais sobre a palavra de Deus e propagar o evangelho de Jesus. E esse verso ele vem descrevendo como que era a convivência desse grupo, né? E é aqui que eu vou chamar a atenção de vocês para esses detalhes. Aqui nesses versos vem dizendo que eles não consideravam unicamente suas coisa alguma. Ou seja, se eles tinham
uma casa. Essa casa era para a glória de Deus. Eles utilizavam essa casa para abençoar pessoas. Tanto que era muito comum, e a gente vai ver isso ao longo, por exemplo, das viagens de Paulo, que ele sempre era abrigado na casa de algum irmão. Eles sempre estavam hospedando outros irmãos que estavam ali de passagem. Eles sempre estavam hospedando irmãos que precisavam ali pregar naquela região para depois ir para outro lugar. Às vezes eles tinham lá um dinheirinho sobrando. Aquele dinheiro eles não ficavam ali deixando juntar traças, né? Como diz por aí. Aquele dinheiro ele era aplicado para qualquer necessidade do povo de Deus. As viagens de Paulo, em boa parte, eram bancadas por doações de pessoas, né, deste mesmo carral, deste mesmo agrupamento. Tudo que eles possuíam era utilizado única e exclusivamente para a glória de Deus. E aí eu pergunto a vocês hoje, tudo que vocês têm é para a glória de Deus? Porque eu conheço pessoas, né, da própria igreja, né, infelizmente não está mais entre nós, já descansou, mas era uma pessoa de um coração muito bom, mas tinha um problema. Um problema. O carro só ficava na garagem, não servia para levar nem a esposa ao hospital. Chamava táxi, mas não tirava o carro da garagem. O tamanho era o amor pelo carro. Não vou citar nomes, quem é mais aí, né, de uns anos atrás sabe de quem eu estou falando. Era uma pessoa excelente ou não era? Quem conhece, né? Era uma pessoa excelente, mas tinha esse pequeno defeito. E quantos mais nós temos entre nós que tem esse problema, né? Não vou tirar meu carro da garagem para levar um desbravador na reunião ali. Eu vou perder meu domingo, meu carro vai sujar, essas meninas andam com o pé sujo, não sabem bater o pé antes de entrar no carro, tal. Tem disso. E isso é de uma preocupação, me causa uma preocupação, sabe? Porque o nosso tesouro não deve estar aqui na terra. Não é aqui que nós devemos juntar o nosso tesouro. E a Bíblia é bem clara. Nosso coração está onde nosso tesouro está. Então a gente tem que converter esse tesouro físico em um tesouro espiritual, para que o nosso coração esteja no lugar certo. E na igreja primitiva, pelo menos ali no primeiro século, né, porque a Bíblia vem relatando que eles perderam esse primeiro amor após a morte dos discípulos, né, e dos apóstolos, mas eles tinham isso em mente. O nosso tesouro ele é espiritual e ele está no céu. Sendo assim, tudo que nós temos aqui é para ampliar esse tesouro que é celestial. Uma outra coisa que nos chama a atenção, né, além do fato de eles não serem egoístas e serem liberais com o seu patrimônio terreno, né, em prol da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, né, pregação do Evangelho, eles estavam sempre reunidos e eles falavam sempre nesses momentos em que eles estavam reunidos, não só entre eles, mas com outras pessoas também. Eles falavam incansavelmente das suas experiências ao lado de Jesus. Eles falavam incansavelmente disso. Era o tempo todo. O tempo todo. Eles estavam aqui conversando sobre pão e eles traziam aquela ligação, né? Nossa, lembra da Santa Ceia e tal, e Jesus, o pão da vida, não sei o quê. Eles sempre estavam ligando os seus assuntos cotidianos com a palavra de Deus e a sua experiência espiritual. Eles tinham uma compreensão muito clara de que não existe uma separação entre o mundo material, físico e espiritual. Tudo é espiritual. O espiritual está no material, o espiritual está no físico. O espiritual não é uma área separada. Não é. Um outro ponto muito importante é que eles ajudavam não só financeiramente, mas eles confortavam e encorajavam uns aos outros. Essa pergunta é um pouco incômoda e eu me faço ela constantemente. Quantas vezes eu não estou na igreja
e não sei nem sequer se a pessoa que está sentada do meu lado está chateada com alguma coisa, está precisando de alguma coisa. Quantas vezes a pessoa que está lá do meu lado queria tanto um abraço, receber uma visita, e às vezes eu chego, eu canto ali com ele, converso com ele sobre a lição da escola sabatina ali, e eu vou embora para casa e a minha vida segue, e a pessoa fica lá na lembrança só da igreja. Uma outra coisa muito importante é que eles eram organizados. Eles eram muito organizados. Eles tinham pessoas específicas para cada ação, para cada atividade. Eles aproveitavam da maneira correta e do máximo possível as habilidades de cada um. Quem era de pregar, vai pregar, meu filho. Quem era de cantar, vem cá cantar. Quem era de cuidar do dinheiro, você vai cuidar das finanças do grupo. Eles aproveitavam cada habilidade de cada membro. E parem para pensar um pouquinho agora no quanto é bom você estar em um grupo, estar em uma equipe, vamos colocar assim, onde cada um tem uma função muito bem definida, cada um domina aquela sua função, ao ponto de, quando um alcança o sucesso na atividade dele, eu consigo alcançar sucesso na minha atividade. Veja bem aqui na igreja, nós temos sonoplasta, nós temos a equipe de louvor, nós temos um recepcionista, nós temos um tesoureiro, nós temos o diácono, e cada um deles, na sua pequena ação aqui durante um culto, durante um simples culto de sábado, forma esse momento prazeroso, organizado, muito bem definido, onde a gente sabe o que vai acontecer, e mesmo sabendo o que está acontecendo, a gente acha sempre bonito. Não é sempre bonitinho quando a gente vê o cronograma sendo seguido, a gente vê os momentos se seguindo, eles se casando bonitinho. Não é tão bom isso? Meninas que estão no Clube dos Brovadores com a gente. O nosso clube nunca esteve da situação que está hoje. Tá, gente? Eu vou dar uma palhinha para vocês. O Clube dos Brovadores, nós temos mais de 10 anos de Serra do Esmeril. E boa parte desses 10 anos nós passamos com um diretor, uma diretora associada, um diretor associado. E cada um deles tinha mais 3 cargos só dentro do clube. E olhe lá, que às vezes era mais. E hoje, graças a Deus, né, o discipulado está dando resultados. Nós temos os brovadores chegando para se tornar conselheiros. E aí esses que antes eram conselheiros e mais meia dúzia de outras coisas, eles conseguem fazer outras atividades. Nós estamos conseguindo focar mais em pequenas ações, a ponto de a gente não se cansar tanto. Ainda é cansativo? Bastante. Bastante. Mas não está exaustivo mais. E nós estamos conseguindo cumprir com as coisas que nós precisamos cumprir para levar a mensagem do evangelho àqueles bravadores. Porque antes a gente não conseguia, sempre ficava coisa para trás. E é exatamente por isso, porque nós temos uma equipe que está muito bem alinhada num mesmo propósito. Cada um com sua pequena função, tudo muito bem organizado. Ainda tem umas coisinhas para alinhar, mas estamos no processo. E é isso que Deus sonha para a igreja, para o povo dele. Bom, abram suas Bíblias agora, um pouquinho à frente, no capítulo 5, os versos 12 a 16. Eu vou pedir a outra pessoa que se levante e leia para nós. 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no quarto de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. E também muita gente das cidades de Jerusalém,
estavam doentes e atormentados por espíritos imundos e todos eram curados. Olha que sensacional. Olha que sensacional. A unidade deles era tanta, a fé deles tamanha, a intimidade com a palavra estava a um nível tão elevado de maturidade espiritual que, aqui dá o exemplo de Pedro, só de Pedro passar, a sombra dele que passava pelos enfermos ia curando as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, qual o nível de maturidade espiritual e intimidade com Deus e com os meus irmãos eu tenho que ter para receber tamanha porção do Espírito Santo de só minha sombra passar pela cabeça de alguém e essa pessoa ser curada? Vocês já pararam para pensar nisso? É algo assim de nos deixar viajando o resto do dia e ter reflexão para a semana inteira e não chegar a uma conclusão. Veja bem, eles eram um grupo que ficavam sempre um pouco de lado. As pessoas evitavam chegar muito perto. Mas aqui no texto diz uma coisa que é interessante. Eles não ousavam chegar perto, mas observavam de longe, admirando o que estava acontecendo. Observe ainda que eles não se reuniam em um lugar escondido. Eles iam exatamente aonde o povo estaria. Eles iam para onde? Pórtico de Salomão. Pórtico de Salomão. Centenas e centenas de pessoas passavam por ali todos os dias. E eles estavam lá, reunidos no cantinho, lá no Pórtico de Salomão, louvando ao Senhor e falando de Jesus. E as pessoas admiravam não só porque estavam vendo eles falarem, cantarem, mas porque eles viam a vida deles no dia a dia. Eles viam como eles eram unidos, sempre estavam um visitando o outro. Não, como é que você está? E ria, e brincava, e comiam junto, né? Cantavam junto, estudavam juntos. Um estava doente, ia todo mundo para a casa dele visitar. O outro estava com problema financeiro, todo mundo juntava um trocadinho e ia procurar ajudar. Um estava desempregado, todo mundo saía perguntando onde que tem serviço, vamos arrumar um serviço para esse camarada. Ele tem que sustentar a família. A igreja primitiva era assim. E agora eu volto a perguntar. Quantas vezes nós vamos à igreja e não sabemos nada sobre os problemas do nosso irmão do lado? E pior, quantos desses problemas nós não poderíamos ajudar? Nós estamos em um momento da história em que nunca foi tão necessário que o povo de Deus se unisse, não só de modo espiritual, para estudar a palavra, para louvar e para pregar, mas de modo fraternal. Nós estamos em um momento da história onde os acontecimentos estão formando um mosaico, formando um quebra-cabeças, e não sei vocês, mas eu não vejo muito retorno disso. Nós começamos a ver esses movimentos lá em 2019, 2020, veio a pandemia, parou tudo. Eu entendo que era Deus falando, meu povo ainda não está pronto. Eram os anjos segurando os ventos, que é citado lá em Apocalipse. Mas agora nós estamos em uma situação que eu não vejo muita saída. Vocês veem? Para pensar. Nós vemos os Estados Unidos agora assumindo uma função de entrar como bem entende em cada país e fazer lá das suas proezas. Nós vemos os Estados Unidos se unindo novamente ao governo papal. Nós vemos alianças sendo feitas e desfeitas a todo momento. A cada dia, mais conflitos bélicos, guerras, surgem, escalam, se intensificam. Cada vez mais intolerância, menos amor.
E a igreja ainda dorme. A igreja ainda dorme. Vou fazer uma pergunta um pouco intrusiva. Mas vocês vão me entender. Só levanta a mão. Quem aqui está com algum problema que nenhum dos irmãos da igreja sabe? Eu tenho. E sabe o que é pior? Eu gostaria que os irmãos soubessem às vezes. Eu vou contar uma experiência. Em dezembro terminou o meu contrato. Eu estava trabalhando numa escola em São Gonçalo. Contrato temporário, ainda não sou efetivo. Fiz o concurso, mas não sou efetivo ainda. Meu contrato acabou. E eu estava desempregado desde dezembro. No começo do mês de março agora, a proprietária do lugar onde eu moro de aluguel, ela pediu a casa. O sobrinho dela vai morar lá e ela precisou pedir a casa. Em um momento em que eu estava desempregado, eu tomei a decisão de iniciar uma faculdade de psicologia, como alguns sabem. E aí eu estava desempregado para pagar aluguel, para pagar a faculdade, para manter as contas da casa. E agora eu precisava procurar um outro aluguel. E aquele lugar que eu moro é um achado. Né? Quem foi lá em casa sabe que não é pequeno assim. E eu pagava só R$700 agora. Não se acha. Quem mora ou já morou de aluguel, ainda mais recentemente, sabe que não se acha. E para não ficar sem um lugar onde morar, porque o meu prazo estava acabando, eu acabei fechando um aluguel de mais de R$1.000. Que é o único lugar que eu achei. Que eu conseguiria ainda sustentar financeiramente, seria sustentável. E eu tenho uma característica de guardar as coisas para mim. Eu não costumo contar muito os meus problemas. Isso desde a adolescência. Né? Tanto que, enfim, a minha depressão, como alguns sabem, ela surgiu só depois que chegou ao ápice de eu tentar o suicídio. Só assim ela se tornou conhecida. E em um determinado momento, na semana passada, eu resolvi compartilhar com outras pessoas. Pedir ajuda, procurar uma casa, pedir ajuda em oração. E hoje de manhã, minha avó estava falando, minha avó ainda não sabia que eu tinha conseguido a casa. E também não sabia que eu tinha conseguido um novo contrato. Consegui ontem, na Enza. Amém. Graças a Deus. A minha avó começou a orar pela gente. Eu conversei com ela e ela começou a orar. No dia seguinte que ela começou a orar, nós conseguimos a casa. E ontem eu consegui o contrato. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes você não vai ter a solução para o problema de quem está do seu lado. Mas você consegue orar. Você consegue perguntar a quem tem a solução. Você consegue dar um abraço. Você consegue dar um sorriso. Você consegue, às vezes, só conversar com essa pessoa, só ouvir. Às vezes você consegue só estar do lado. Sabe aquela sensação de você não querer falar, mas a pessoa sabe do seu problema. E você só chega e senta do lado dela e fica ali. Isso não tem palavras para descrever isso. E eu estou dizendo essas coisas porque a nossa igreja, não estou falando de Bela Vista, de Gabiroba, de Central, de Itabira. Eu falo de povo de Deus. Nós precisamos ter esse tipo de relacionamento. Porque é só quando nós, como igreja, tivermos esse tipo de relacionamento. Quando nós, cristãos, tivermos esse tipo de olhar para com o próximo, nós conseguiremos alcançar uma maturidade espiritual tamanha
de modo que o Espírito Santo descerá sobre nós e a nossa sombra será capaz de curar. O Espírito Santo descerá sobre nós e só com as nossas ações multidões se converterão. Muitas vezes não chegarão nem perto da gente, mas de longe vão estar olhando e a vida deles será transformada. Senhor Jesus, eterno Deus, nosso bom Espírito Santo, sejam sobre nós neste momento. Preencham os nossos corações de amor profundo pelas pessoas, pelos irmãos, para que possamos alcançar os corações, para que possamos apresentar o amor de Deus de forma plena aos demais, apresentar a palavra de Deus de uma forma atraente e transformadora a todas as pessoas ao nosso redor. Só por meio do Espírito é que seremos unidos como igreja, como corpo de Cristo. Só por meio do Espírito seremos transformados em evangelistas perfeitos, a fim de levar a mensagem da salvação ao mundo. E só por meio do Espírito seremos transformados, teremos nossos olhos espirituais abertos para as coisas que se seguirão. Te pedimos, ó Pai, que esteja conosco, nos guiando, nos protegendo, tocando os nossos corações a cada momento, nos incomodando, ó Deus, a sermos cada vez mais achegados ao Senhor, achegados aos irmãos, achegados à palavra. Nos prepare, Senhor, para a tua breve volta. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.